Você já percebeu que quanto mais a gente corre atrás de algo, mais ele parece fugir da gente? É quase como tentar abraçar um gato bravo. Quanto mais você insiste, mais arranhado você sai. Talvez seja porque, no fundo, o universo tem um senso de humor peculiar. Ele parece gostar de contrariar nossos desejos mais intensos, especialmente quando estamos desesperadamente apegados a eles. Carl Jung, o famoso psicanalista suíço, tinha uma frase que faz muita gente coçar a cabeça. Aquilo a que você resiste, persiste. Em outras palavras, quanto mais você se importa com algo de forma obsessiva, mais poder você dá para que aquilo controle você. E aqui começa o paradoxo. Você sabia que quando você para de se importar, as coisas começam a se encaixar de maneira mais natural? Isso não significa que você deve simplesmente desistir ou se tornar indiferente à vida. Não, não é isso. O que Jung está dizendo é que o controle excessivo é uma prisão invisível. Quanto mais você tenta segurar algo, mais difícil é a liberdade para que as coisas aconteçam de forma fluida. O problema é que estamos tão acostumados a viver em uma cultura de quebra-cabeça, que temos a impressão de que, se não estamos ativamente resolvendo problemas, estamos falhando. A gente se agarra a tudo, ao trabalho, às expectativas dos outros, aos nossos medos e, claro, a ideia de ser bem-sucedido a todo custo. E tudo isso exige um esforço constante, um esforço que, no fundo, nos esgota. Agora imagine que você decidiu parar de correr atrás de tudo isso por um instante. Não é para jogar tudo pro alto ou virar um eremita. É para simplesmente dar um passo atrás e respirar. Ao fazer isso, você começa a perceber que muitas das coisas que você estava tentando controlar ou conquistar não são tão importantes quanto pareciam. E de repente, as coisas começam a fluir com mais facilidade. Claro, isso não é mágico. Não é uma receita infalível. Mas a verdade é que ao parar de se importar com a ansiedade da vida e deixar que as coisas aconteçam de forma mais orgânica, você acaba se sentindo mais em paz consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. É como se o universo, no fundo, estivesse esperando você fazer essa mudança de perspectiva para poder finalmente te surpreender com aquilo que você realmente precisa e não com aquilo que você pensou que queria. Mas como chegar nesse ponto? Como realmente entender o que é importante e o que não é? A chave está em praticar o desapego. Agora, vale lembrar, desapego não significa negligência ou fuga. Não é uma forma de se esconder das responsabilidades ou de se distanciar das pessoas importantes. O desapego verdadeiro é uma maneira de se relacionar com a vida de forma mais leve e saudável. Você simplesmente para de carregar o peso do mundo nas costas e aprende a lidar com as situações sem se perder nelas. E aqui está o grande truque. Quanto mais você se desapega, mais você se aproxima da verdadeira liberdade. Você passa a ser capaz de viver o momento presente de forma mais plena, sem que as expectativas e os medos sobre o futuro roubem a sua paz. Agora, você pode estar pensando, ok, isso tudo parece bonito, mas como eu faço isso na prática? Aqui está o segredo que Jung nos deixa. A verdadeira liberdade vem da aceitação. Quando você aceita que não pode controlar tudo, você permite que as coisas sigam seu curso natural. Aceitar que não podemos controlar o amanhã ou os outros é libertador. Parece simples, né? Mas a prática é que é o grande desafio. Vamos começar com algo básico. Tente não se preocupar com o futuro durante 24 horas. O que acontece? O mundo vai continuar girando, e você vai ver que muitas vezes as coisas acontecem da maneira mais surpreendente possível quando você para de tentar controlá-las o tempo todo. Outro exercício que pode ajudar bastante. Todos nós temos um apego a ideias fixas. Pode ser a ideia de que você precisa ser bem-sucedido ou que precisa ser reconhecido. Quando você começar a praticar o desapego, tente se livrar desses apegos. Eles são como correntes invisíveis que você carrega por aí, e quanto mais você se desapega dessas ideias, mais você se aproxima de uma vida mais tranquila e mais verdadeira. Mas como é o desapego em relacionamentos? Aí está o maior desafio, não é? Por que desapegar das pessoas que amamos parece ser a coisa mais difícil do mundo? A resposta é que muitas vezes nós nos agarramos aos outros porque precisamos de uma confirmação externa para validar nossa própria existência. Estamos o tempo todo buscando essa validação, seja no trabalho, na amizade ou no amor. O desapego no contexto dos relacionamentos não significa afastar-se das pessoas. Significa simplesmente parar de depender delas
elas para sentir-se inteiro. Significa entender que o valor que você busca, tanto dentro de si mesmo quanto nas outras pessoas, já está dentro de você. Quando você compreende isso, você se liberta da necessidade de controlar os outros para sentir-se seguro. O grande paradoxo do desapego é que quanto mais você se desapega, mais você se conecta com os outros de maneira verdadeira. Você para de procurar aprovação e começa a oferecer mais amor, porque você não está mais esperando algo em troca. O amor deixa de ser uma troca de favores e se torna um processo natural de conexão genuína. Agora pare e pense por um momento. Você já se pegou em uma situação onde estava tão focado em resolver um problema que tudo o que fez foi piorar as coisas? Esse é o efeito do apego excessivo. Você se apega tanto a um resultado que acaba tornando difícil ver soluções simples que estão bem à sua frente. Por isso, o segredo não é fazer mais ou se apegar mais. O segredo está em si. Desapegar do que não serve mais. Ao fazer isso, você cria espaço para o que realmente importa. E é assim que você começa a perceber que, quando você para de se importar excessivamente com as coisas, o universo se abre para novas possibilidades. O desapego não é só um estado de espírito, mas uma prática diária de deixar ir o que já não faz sentido. Então, da próxima vez que você sentir o peso do mundo nas costas, se lembre, o segredo não está em carregar tudo. O segredo está em saber o que soltar, porque na verdade, a vida já tem um caminho para você. Você só precisa deixar de lutar contra ele. E talvez agora você esteja se perguntando, como aplicar tudo isso na prática, no meio da correria do dia a dia, onde tudo parece exigir nossa atenção e controle. A verdade é que o desapego não é um estado permanente, mas uma escolha diária, um lembrete constante de que nem tudo precisa ser carregado com tanta intensidade. Comece observando os pequenos momentos, onde o apego se manifesta, aquela necessidade de checar as mensagens o tempo todo, a ansiedade por uma resposta que não vem, a frustração quando as coisas não saem exatamente como planejado. Esses são os sinais de que estamos nos agarrando demais. E é justamente aí que podemos exercitar o deixar ir. Experimente respirar fundo e se permitir confiar no fluxo natural das coisas. Você vai perceber que muitas situações se resolvem por si só quando paramos de forçá-las. O trabalho criativo flui melhor quando não estamos obcecados pelo resultado. Os relacionamentos se tornam mais leves quando não depositamos neles toda a nossa necessidade de validação. Até mesmo aquela meta importante ganha novos significados quando entendemos que o caminho é tão valioso quanto o destino. O paradoxo é que ao praticar esse desapego, nos tornamos mais presentes, mais conectados com a essência de cada experiência, e é nesse estado de presença que as melhores surpresas da vida costumam acontecer. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Cada like, cada inscrição e cada compartilhamento nos ajuda a levar essas reflexões para mais pessoas. E lembre-se, a vida não precisa ser tão complicada quanto fazemos parecer. Às vezes basta soltar para receber. Vamos juntos. E até o próximo vídeo.